Graça e paz, igreja. Amém. É uma honra poder estar aqui ministrando para vocês esta noite. Hoje o tema que eu vou falar com vocês é floresça e cresça. Existem duas coisas que eu vou começar a falar para vocês na vida de um cristão que é indispensáveis. A primeira coisa é que todo cristão deve frutificar. E a segunda é que todo cristão deve florescer. Amém? Abra a Bíblia de vocês comigo em Salmos 92. Versículo 12. Todos acharam? Amém? Amém. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Essa é uma palavra que às vezes as pessoas leem e passam despercebido. E esses dias eu estava assistindo uma ministração que era sobre essas duas árvores, que é a palmeira e o cedro do Líbano. E aí lá começou a falar bastante coisas delas e eu fui aprofundar o estudo sobre elas, querendo saber por que Deus ali nos compara essas duas árvores. E muitas das vezes para nós é só mais uma árvore. E essa noite eu quero falar com vocês algumas características da palmeira. Por que o Senhor nos compara com ela? A primeira característica é o florescimento dela. As palmeiras florescem numerosas vezes, em abundância, o ano inteiro, em todas as estações. Independente da estação que estiver, ela floresce. O que é isso? Tem muitos cristãos que vivem em altos e baixos, que não têm estabilidade emocional e espiritual. E aqui o que está querendo dizer? Independente, igreja, da estação que nós estivermos, nós temos que florescer, nós temos que frutificar. Se você está bem, você tem que agradecer. Se você está mal, você tem que continuar agradecendo. Porque se Deus fizer, Ele é. E se Ele não fizer, continua sendo Deus. Exatamente. E a palmeira, essa é a primeira característica, independente da estação. Se ela está no calor, se ela está no deserto, se ela está no frio, ela floresce. É assim que nós temos que ser. Nós, como cristãos, nós não podemos estar uma hora lá no alto, outra hora lá embaixo. Não. Nós temos que estar sempre para Deus, a gente tem que estar sempre bem, sempre dando o nosso melhor. Essa é a primeira característica. Segunda, da palmeira. Ela cresce na vertical. Ela tem uma direção. Ela tem um foco. Quando a gente está em vertical, a gente está na direção da onde? Do céu, de Deus. E é mais essa característica que nós temos que ser. Nós temos que crescer em direção ao céu, crescer em direção ao Deus, crescer diante da coisa certa. Você tem que ter um caminho falando assim: eu vou crescer para Deus, eu vou crescer cada vez mais parecidos com Jesus, que é para isso que nós estamos aqui. E a gente sempre tem que ter um caminho a seguir. E a palmeira ela tem um foco, ela tem uma direção. Quando a gente está no caminho certo, igreja, quando a gente tem uma direção, quando a gente quer crescer, deixando Jesus ser o nosso motorista, o motorista da nossa vida, não tem como dar errado. Quando a gente tenta fazer as coisas sem direção, não dá certo. Quando você quer falar assim, eu vou fazer do meu jeito, não dá certo. Por isso que quando nós estamos casados, a gente tem que sempre conversar com o nosso cônjuge. Porque são dois. Os dois têm que estar na mesma direção. E essa é mais uma característica que nós temos que ter e se espelhar na palmeira. A gente tem que crescer em direção ao céu. Amém? Terceira característica. A palmeira é uma das árvores mais difíceis de ser arrancadas, pois possui uma das raízes mais fortes e mais profundas que existe. A sua raiz pode chegar a atingir de 3 a 4 quilômetros de profundidade
E com isso, ela suporta ventos de até 150 km por hora. Dizem que a raiz da palmeira penetra na terra até encontrar água. Essa é a terceira característica. E, ao meu ponto de vista, é a característica mais importante. Ela tem todas essas características por conta da raiz dela, que é muito profunda. E esta noite eu quero levar vocês a compartilhar algo comigo. Como que estão as nossas raízes? Aleluia! Aonde que as nossas raízes estão sendo aprofundadas? Aleluia! De 3 a 4 quilômetros, gente, ela cresce para baixo. Isso dá quantos metros? Aleluia! Glória a Deus! Hã? 3 mil? 3 mil metros. Aleluia! Glória a Deus! A nossa raiz quer dizer a nossa intimidade. Glória a Deus! Intimidade com Deus, igreja, vai muito além de você vir na igreja de quarta de domingo. A intimidade com Deus é todos os dias, é diário. E se for possível, várias vezes ao dia. Glória a Deus! Por quê? Porque se nós tivermos as nossas raízes curtas, que tempestade que você vai suportar na sua vida? Nenhuma. A palmeira ela resiste a ventos de até 150 km por hora. Eu vou compartilhar algo com vocês. São 3 imagens, que é o que acontece com a palmeira em meio à tempestade. Coloca aí pra mim, Juninho, meu filho. Aleluia! Tá dando pra ver, gente? Tá vendo lá no fundo? Passou uma tsunami nesse lugar. Passa pra outra, Júnior. Glória a Deus. Pra outra. Pode passar. É isso aí, pode acender. Glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Sabe o que eu quero falar para vocês esta noite com isso? Pode vir a tempestade que for na sua vida. Se as raízes de vocês estiverem fundas, estiverem na intimidade com Deus, pode vir tempestade, pode vir pessoas querendo atrapalhar o seu caminho, pode vir pessoas querendo te derrubar, pode vir tristeza, pode vir desemprego, pode vir coronavírus, igreja. Mas isso não vai te derrubar. Você pode ter. O que acontece com a palmeira? Ela se curva, ela se curva. E quanto mais ela se curva, mais as raízes delas vão sendo aprofundadas. E com isso, você vai ficar cada vez mais forte. E é isso que vai acontecer na sua vida. Pode vir a tempestade, mas você não vai derrubar. Ela não vai te derrubar. Aleluia! É isso que Deus quer dizer para nós. E é por isso que as nossas raízes têm que estar aprofundadas, a gente tem que ter intimidade. Quando a gente tem intimidade, tudo fica mais fácil. Quando a gente está com os olhos voltados para Jesus, as coisas ficam mais claras. Eu e meu marido começamos a ter isso dentro da nossa casa e tem sido coisas extraordinárias de acontecer. Igreja, aprofunda as suas raízes. Vá além de quarta e de domingo. Coloque o seu relacionamento com Deus em dia, o seu relacionamento diário, o seu relacionamento grande e aprofunda. Aprofunda. E a partir de hoje, a tempestade que vier não vai te derrubar. Porque a partir de hoje, vocês vão aprofundar as raízes de vocês. Eu creio nisso. Amém? Agora a gente vai falar um pouquinho do cedro e do Líbano, que é também a comparação que a Bíblia nos faz. Primeira característica: nos primeiros 3 anos, ele cresce 5 centímetros para cima e 1,5 metro para baixo. O que isso quer dizer? A gente vive num mundo onde muitas pessoas querem se aparecer, querem ser estrela, querem ser melhor que todo mundo, querem ser o bonitão do Instagram, querem ter milhões de seguidores. Ei, igreja, o cedro do Líbano não nos mostra isso. É 5 centímetros para cima nos 3 primeiros anos e 1,5 metro para baixo. Tem um louvor que fala o quê? Que ele cresça, que eu diminua.
É o Espírito Santo que habita dentro de você. Não é você, você não é estrela. Você vai transparecer isso para pessoas através do que habita dentro de você. Amém? Ela tem um crescimento lento. Ela demora 3 anos para crescer 5 centímetros para cima. Porém, é uma árvore que pode viver centenas de anos e chegar a 40 metros de altura. Outra coisa que eu quero falar para vocês: o crescimento rápido, ele não nos traz consistência. O crescimento rápido nos deixa fracos, porque se a gente cresce rápido, as nossas raízes não estão sendo aprofundadas. Você vai quebrar, você vai cair. Então não se preocupe com o tempo. Ela demora 3 anos para crescer 5 centímetros para cima. Porém, ela pode viver centenas de anos e viver e crescer 40 metros. Aquele que cresce lentamente, ele permanece. Não queira um crescimento rápido para a sua vida. Eu me identifiquei com essa passagem porque eu demorei 3 anos para estar onde eu estou hoje. Houve um processo. E hoje, o que eu quero dizer, o que eu quero para mim é isso aqui. Eu cresço 5 centímetros para cima e 1,5 metro para baixo. Amém? Terceira característica: as rochas não são obstáculos para o cedro do Líbano. Geralmente, as árvores, quando encontram uma rocha, elas param o seu crescimento. E o cedro do Líbano não. Quando a raiz dele encontra rocha, ele continua a crescer e abraçando e fortalecendo mais ainda o seu tronco. Tem muitos de nós que, quando encontramos uma pedra ou uma rocha no meio do caminho, o que a gente faz? Desiste. E o cedro do Líbano não. Quando ele encontra, ele continua o crescimento dele, ele se fortalece ainda mais, abraçando a rocha e usando isso para o seu benefício. Então, igreja, se você está no meio do caminho, se você encontrou uma pedra, se você encontrou uma rocha, continue. Use ela para o seu crescimento, porque ela vai te fortalecer. Amém? A madeira do cedro do Líbano é usada na construção, a resina na mumificação, quer dizer, ela preserva, e a casca é usada na cura da lepra. Ou seja, tudo do cedro do Líbano se aproveita. Nossa vida serve para edificar, para construir, para preservar e também é usada para curar. É assim que nós precisamos ser para outras pessoas que precisam de Jesus. Nós estamos aqui para edificar uma pessoa, para preservar uma pessoa, para fazer ela se manter no caminho de Jesus, curar, porque Deus vai usar a nossa vida através do Espírito Santo para trazer cura para aquela pessoa. Cura de uma doença? Talvez não, mas ela pode trazer cura emocional, cura sentimental. A gente pode ajudar com conselho. A gente tem que transparecer para as pessoas os conhecimentos que nós temos, que nós estamos aqui para ser parecidos com Jesus. Igual nós seremos? Jamais. Mas o nosso papel é ser parecido com Jesus cada vez mais. A característica principal dessas duas árvores é a raiz, é a profundidade. Fortaleça a sua raiz, a sua intimidade com Deus. Separe um tempo com Deus todos os dias. Comece a ter intimidade. Quanto mais o seu relacionamento com Ele vai aumentando, mais as suas raízes estarão fortalecidas. E quando vier a tempestade, você pode se curvar até o chão, mas você não vai se quebrar. Aqui no início eu falei que a palmeira ela vai com a raiz até encontrar água. E no meio da tempestade, você pode se curvar. E lá no fundo, quanto mais você se curva, mais você se fortalece. E lá no fundo você vai extrair a fonte, que é a fonte da água viva, a fonte daquele que morreu por nós, que morreu por mim, que morreu por você. E é de lá que você vai encontrar força para sobreviver à tempestade. E depois da tempestade
você vai estar como se nada tivesse acontecido. Mas com uma diferença, você vai estar mais forte. Amém, igreja?